coisas Ele tem feito por nós e é por isso que estamos alegres. Nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós estaremos falando algo concernente à palavra de Deus, baseado no livro do profeta Joel. O profeta Joel é chamado profeta menor, não porque ele era menos usado, mas é porque ele escreveu menos cartas, então é chamado profeta menor. E Joel, nesse capítulo, nós estaremos falando algo que o Espírito Santo colocar no meu coração. É um capítulo que tem 32 versículos. Eu estarei lendo apenas 17 versículos. Vou me ater apenas em 2 versículos para a nossa meditação nesta noite. Esses 2 versículos 11 e 12, o versículo 11, ele vai falar da segunda vinda de Jesus. Nós estamos aguardando. A Bíblia diz que breve ele voltará. Em 24 milésimos de segundo, ele vai se manifestar nas nuvens do céu. Nós estamos aguardando hoje, agora, para o grande e terrível arrebatamento, onde nós encontraremos com ele nos ares. É a nossa esperança. É o que Paulo fala: se nós esperarmos somente nesta vida, nós somos os piores e miseráveis. Mas também Paulo fala que o que nos espera, ele foi arrebatado aos céus, e ele viu coisas que Deus não autorizou ele falar. Ele só disse que são coisas inefáveis. Eu até gostaria que os irmãos colocassem o significado dessa palavra, que Paulo diz coisas inefáveis, que a mente humana não consegue alcançar. O que o homem mais inteligente da face da terra, ele possa imaginar, a mente humana não consegue alcançar o que Deus tem preparado para mim e para você. Então Paulo apenas diz que são coisas inefáveis, que a mente humana não consegue alcançar. E essa palavra, ela tem o seguinte significado: é o que nós estamos aguardando, é o que nós estamos esperando, é o que está preparado para mim e para você, é o que está preparado para a noiva do Cordeiro lá no céu, onde as ruas são de ouro, e segundo os estudiosos, não é ouro 18 quilates, é um ouro que não existe, que o homem não conhece. As ruas são de ouro, os muros de jaspe, as águas cristalinas. A nossa mente é impossível alcançar. No versículo 12, nós vamos falar um chamado ao arrependimento. É o que Deus quer de todos nós, que nós venhamos nos arrepender e venhamos jejuar. O jejum é para quebrantar a nossa carne. Então nós vamos, em nome de Jesus, nós vamos ler Joel no capítulo 2, a partir do versículo 1 até o 17. E eu quero ministrar subordinado ao seguinte tema: rasgue o seu coração para Deus. Esse rasgar é um rasgar espiritual. É quando nós vamos nos desprender de tudo aqui dessa terra. E o nosso coração, ele vai estar voltado somente para o eterno, somente para o Abba Pai. Então a palavra de Deus, ela vem nos dizer: toque a trombeta em Sião, dê o alarme no seu santo monte, tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. É dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão. Assim como a luz da aurora se estende pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Diante deles o fogo devora, através deles arde uma chama, diante deles a terra é como o jardim do Éden, atrás deles o deserto arrasado, nada lhes escapa.
Eles têm a aparência de cavalos, como cavalaria, atacam galopando, com um barulho semelhante ao de carros, saltam sobre os cumes dos montes, como fogo crepitante que consome o restolho, como um exército poderoso em posição de combate. Diante deles o povo se contorce angustiados, todos os rostos ficam pálidos de medo. Eles atacam como guerreiros, escalam muralhas como soldados, todos marcham em linha, sem desviar-se do curso. Não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente, avançam por entre os dardos sem desfazer a formação. Lançam-se sobre a cidade, correm ao lado da muralha, sobem as casas, como ladrões entram pelas janelas. Diante deles a terra treme, os céus estremecem, o sol e a lua escurecem, e as estrelas param de brilhar. O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército, como são poderosos os que obedecem à sua ordem. Como é grande o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo? Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim, de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e rasguem as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envie a desgraça. Talvez Ele volte atrás. Arrepende-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor. Não faça da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer pelos povos: onde está o Deus deles? Então vejam bem, eu quero me ater apenas ao versículo 11 e 12. Então, quando o profeta Joel traz essa mensagem para o povo de Judá, para o povo de Deus, ele faz essa oração, ele faz esse clamor, trazendo um alerta para todos nós, porque nós sabemos que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o único livro na face da terra que não fica velho, pois nós sabemos que a palavra de Deus, todo dia ela se renova, e o Espírito Santo de Deus, a cada dia tem uma palavra nova para mim e para você. Então, na noite deste dia, Deus tem falado comigo e com você. O versículo 11, o qual nós já falamos, fala do arrebatamento. O Senhor levanta sua voz à frente do exército. Como é grande o seu exército, como são poderosos os que obedecem à sua ordem. Como é grande o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportar? Por que fala que o dia do Senhor será um dia horrível ou terrível? Porque nós que seremos arrebatados, que seremos tirados dessa terra, como noiva, encontraremos com o noivo nos ares. A Bíblia diz que nós, a noiva, que estamos com nossas vestes limpas, estamos com nossas mãos limpas, o nosso coração puro. O Senhor vai vir buscar os mansos, humildes, os zelosos de boas obras. Estes subirão com o Senhor. Nós ouviremos o soar da última trombeta e nós encontraremos com o Senhor nos ares. Mas a Bíblia fala que é o grande dia do Senhor para nós. É o que nós esperamos hoje. Oxalá que houvesse nesse momento o arrebatamento. Mas a Bíblia também fala que será um dia terrível. Quem poderá resistir? É o que nós já ouvimos em alguns filmes, em alguns vídeos, não é? Um piloto que é um evangélico salvo, ele vai ser arrebatado.
E aquela aeronave, ela obviamente cairá. Quantas pessoas entrarão em pânico? Há uma pesquisa de algumas empresas da América do Norte que a gente não sabe se é verídico, mas há esse estudo que eles não querem mais contratar crentes evangélicos para ser piloto, porque mesmo que eles se dizem não cristãos ou não evangélicos, eles temem também por esse dia. Eles sabem que biblicamente isso vai acontecer, por mais que eles não são evangélicos, mas muitas empresas, segundo alguns estudiosos, já não querem mais contratar. Então, quando vão contratar uma entrevista, se a pessoa declarar que é um evangélico, provavelmente não será contratado como piloto. Então imagina o mundo, o caos que será. Os acidentes de carros, pai chorando, mãe chorando, filho chorando. Então é por isso que o versículo 11 diz que será um caos, será um dia terrível para aqueles que não estarão preparados para aquele dia. Mas o versículo 12 também, e do 12 ao 17, vai falar da nossa vida, da nossa preparação, como nós devemos nos portar aqui na terra para esse grande dia. O versículo 12, eu quero repetir com você, ele diz da seguinte forma, capítulo 2, versículo 12: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Isso é o que Deus espera da noiva dele. É o que Deus requer de mim e de você. Que o nosso coração não esteja preso às coisas terrenas. Porque a Bíblia fala que onde está o tesouro, pode estar o coração do homem. Então o nosso tesouro tem que estar no céu. O nosso coração não pode estar preso a algo aqui dessa terra. Nós temos que viver uma vida desprendida. Nós temos que viver uma vida voltada para Deus, em jejum, porque a palavra de Deus, ela nos exorta a jejuar, porque o jejum é a única forma de nós aquebrantarmos, porque a carne, ela só é aquebrantada com jejum. A Bíblia diz: vigiai e orai. Então nós vamos orar, mas primeiro nós temos que vigiar. E às vezes nós não conseguimos orar, às vezes nós não conseguimos estudar a Bíblia. Então por isso que há a necessidade do jejum, para quebrantar os desejos da carne. Porque nós sabemos que as obras da carne são o dobro da obra do Espírito. A obra do Espírito são apenas 8, a obra da carne são o dobro. Então é uma tendência da nossa carne desejar as coisas da terra. É por isso que a Bíblia nos exorta a nós jejuarmos, a nós clamarmos, lamentarmos, e se possível com pranto, com choro, com lágrimas, demonstrando o nosso arrependimento, demonstrando o nosso quebrantamento, demonstrando o nosso sentimento para com Deus, que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, nós somos forasteiros, a nossa pátria é o céu, nós estamos aqui de passagem, apenas isso. Então, nós entendemos que não há esperança fora da presença de Deus. Então, quando o profeta Joel foi levantado por Deus para profetizar, tanto a nação de Israel, e eu quero aqui dizer que nós também somos considerados Israel de Deus, nós também somos considerados o povo de Deus, porque quando Jesus veio para os céus não receberam, e nós somos enxertados na videira, e nós hoje somos considerados Israel de Deus.
Então, sobre esse presente fato que o profeta Joel profetizara, não é? Como a outras nações, sobre o grande e terrível dia do Senhor, propõe arrependimento a todos nós. Então, o que Deus propõe para mim e para você nesta noite, que nós de fato venhamos nos arrepender, venhamos nos desprender de algo que tenta nos escravizar, de algo que tenta nos afastar da presença dEle. Porque quando nós fomos tirados da sarjeta do pecado, quando nossos pés foram firmados na rocha, que é Cristo Jesus, porque a Bíblia Sagrada, conforme o salmista diz, que nossos pés estavam no charco de lodo. E naquele dia que o Senhor nos encontrou, nos resgatou, nos tirou da sarjeta, Ele firmou nossos pés na rocha, que é Cristo Jesus. Escreveu nosso nome no cartório celestial, nos deu um novo nome, colocou um novo cântico na nossa boca. É por isso que na nossa boca não pode sair dois tipos de água. Dessa boca não pode sair bênção e maldição. Dessa boca não pode sair oração e pornografia. Dessa boca não pode sair palavras de bênção e sair palavras que vão entristecer o coração de Deus. Porque a Bíblia Sagrada diz que Deus colocou um novo cântico na nossa boca. Amém, igreja? Então é por isso que nós temos que nos policiar. Que perigoso é o que sai da boca. Porque é como você encher um saco de pena e subir num prédio de 20 andares e soltar aquelas penas. E depois você voltar e tentar juntar novamente aquelas penas. Assim são as palavras que saem da nossa boca. Então é por isso que a Bíblia nos orienta a jejuar, vigiai e orai para não cair em tentação. Então Joel trouxe essa palavra para o povo de Deus. E nós vivemos uma época terrível. O mundo viveu uma época terrível que todos nós amargamos aquela pandemia, né, que deixou estragos na igreja do Senhor. Eu lembro que muitos vídeos eu via na época da pandemia, que a igreja no mundo foi fechada, e as pessoas faziam vídeos: que saudade da igreja, que saudade dos cultos, que vontade que eu tenho de estar no culto. Passou a pandemia, cadê esse povo? Toda a igreja na face da terra sofreu. Revelou-se quem era crente e quem não era. Então a pandemia veio para revelar quem era e quem não era. E trouxe realmente uma tristeza para o meio evangélico. A igreja do Senhor sofreu. E nós precisamos urgentemente de restauração. Então talvez eu deva estar se perguntando: que estrago foi esse? O que nós podemos fazer para reestruturar a noiva, a casa do Senhor, a igreja do Senhor? O que nós podemos fazer? O que eu posso fazer? Porque nós somos chamados para fazer a diferença. Nós somos chamados como responsáveis por algo que os anjos queriam fazer e Deus não permitiu. Então, como o versículo 11 fala da segunda vinda, o versículo 12, como eu já disse, fala e mostra o chamado ao arrependimento. Nós precisamos nos arrepender todos os dias. Todos os dias nós pecamos, todos os dias nós erramos, mas a Bíblia Sagrada diz que nós somos, a cada dia, nós somos chamados ao arrependimento. Nós somos chamados a buscar a presença de Deus. E a palavra de Deus, ela vem nos exortando. Eu deixei aqui uma observação: de tempo em tempo, Deus levanta pessoas como eu e como você. Assim como Deus levantara Joel naquela época, assim como Deus levantara Elias, o profeta, que destruiu 400 profetas de Baal e mais 450 de Azé. Apenas com a simples oração, Deus ouviu aquele homem, que a Bíblia Sagrada não fala nem de onde ele veio.
mas um homem que foi chamado aos 60 anos de idade e fez a diferença. Então não importa a idade. Deus chamou Jonas com 12 anos. Não importa a genealogia, não importa a nacionalidade, não importa a cultura. Deus te chamou e Deus nos chamara para nós juntos fazermos a diferença. Deus nos chamou, nos capacitou. De tempo em tempo, Deus levanta um povo, Deus levanta uma nação, Deus levanta homens, Deus levanta mulheres, Deus levanta crianças, adolescentes, jovens, para fazer a diferença na face da terra. E nesse século é a nossa vez de nós fazermos a diferença. E Deus nos chama ao conserto e ao arrependimento. E precisamos, no tempo presente, voltar de fato para Deus de todo o nosso coração. Como está o meu coração nesta noite? Como está o seu coração nesta noite? Como está a minha mente nesta noite? Será que a minha mente nesse momento de adoração está entronizada no trono da graça? Ou está apenas o corpo e a mente está em outro lugar? Porque nós somos chamados para adorar de corpo, alma e espírito. E como eu sempre bato nessa tecla, e é bíblico, Deus ainda está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E nós estamos aqui como verdadeiros adoradores. Então, na face da terra, no mundo, está acontecendo situação real nas igrejas e muito estranhas. Eu não sei se você sabe, no continente europeu, quase todas as igrejas cristãs estão fechando e se transformando em boate e se transformando em bares. E eles não tiram os ornamentos da igreja. Do jeito que a igreja está, eles transformam a igreja em um bar, em uma boate. Minha sobrinha falando que ela esteve em Amsterdã, eu tinha ouvido alguém falando da realidade daquele lugar. A promiscuidade, a prostituição, uso de drogas lícitas e ilícitas, de uma forma terrível, terrível. E a Bíblia é bem clara, igreja, por se multiplicar a iniquidade. A iniquidade está se multiplicando, é bíblico. A Bíblia tem que ser cumprida, a Bíblia está se cumprindo a cada dia. A iniquidade está aumentando a cada dia, está patente, está explícito aos nossos olhos. O amor de muitos esfriando. E a Bíblia ainda diz, se possível, até os escolhidos serem liberados. Quantas pessoas que outrora estavam conosco aqui adorando, glorificando, batizadas no Espírito Santo, e foram enganadas pelos prazeres efêmeros deste mundo. As igrejas, elas precisam de um renovo. E a responsabilidade está sobre o meu ombro, está sobre o seu ombro. Nós somos responsáveis. Então, o Evangelho relativista é um dos graves estragos do século que estamos vivendo. E nós ouvimos muitas frases nesse Evangelho relativista. Eu anotei algumas delas aqui. Para ser evangélico, não precisa estar sempre na igreja. Eu ouço isso no dia a dia. Não precisa estar na igreja. Isso é chamado por relativismo. Outra frase que a gente ouve muito: para que estudar a Bíblia? Para quê? É chamado o Evangelho relativista. E o que é dizer da oração? Quantos tinham o hábito de orar e hoje não oram mais? E até alguém diz, eu ouvi uma pessoa dizendo, em uma certa igreja, eu pago para alguém orar para mim. O pastor, o bispo, eles têm que orar. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eles são obrigados a orar. Isso é chamado Evangelho relativista.
Não precisa mais orar, não precisa mais ler Bíblia, não precisa mais congregar, jejum não precisa mais, e a responsabilidade de ir na contramão disso tudo é minha e é sua. Nós temos que ir na contramão desse relativismo. Nós precisamos fazer a diferença, porque Deus vai vir buscar um povo zeloso e de boas obras, e a responsabilidade está sobre nossos ombros. Nós somos chamados para fazer a diferença. Então é por isso que naquela época Deus chamara o profeta Joel, e nesse dia que se chama hoje, Deus chamara você, Deus chamará cada um de nós que estamos aqui, para sermos profetas, profetisas, para profetizar contra o pecado, para profetizar contra o relativismo, para sermos verdadeiros protestantes. A Bíblia diz: não concordeis com este mundo, nem com as coisas que nele há. A Bíblia diz que este mundo cheira mal as narinas de Deus. Se você for ler a Bíblia Sagrada, você vai encontrar o apóstolo João falando disso. Aquele homem analfabeto que fora preso como escravo na ilha de Pátmos, você vai encontrar ele dizendo isso, que esse mundo cheira mal na ilha de Deus. No livro de Isaías, você vai encontrar Isaías também falando isso. O profeta que fora cerrado pelo meio, ele dizia: esse mundo cheira mal às narinas de Deus. A Bíblia Sagrada diz que nós temos o cheiro de Cristo. Nós somos o cheiro verdadeiro que exala de nós. A Bíblia Sagrada diz que nós temos o caráter de Cristo. Nós temos o brilho de Cristo. As pessoas precisam olhar para mim, para você, e ver Cristo em você. Isso é sublime, isso é salutar. É o maior presente que um crente pode receber. É quando alguém aponta para você e fala: você é crente, não é? Você é diferente. Eu vi algo diferente em você. Não tem preço, não tem presente maior do que esse. Quando você está em um mundo corrompido, no mundo que jaz no maligno, no mundo que cheira mal as narinas de Deus, e você é identificado como crente, não tem algo mais sublime do que isso. Mas para terminarmos, vamos meditar como está a minha vida e a sua vida. Responda para você: como estou perante Deus? Se Jesus voltar agora, se Jesus voltar agora, como estão minhas mãos? Como estão minhas vestes? Eu posso dizer: Maranata, sem medo, sem culpa. Temos orado? Eu tenho orado como Deus requer? Porque Jesus, quando estava no monte da transfiguração, que ele estava sendo preparado para ir ao matadouro, ele chamou os seus amigos e disse: vamos orar comigo. Enquanto ele orava, os discípulos dormiam. Ele acordava, os discípulos disse: vocês não podem vigiar comigo nem uma hora. Aí eu pergunto para mim e para você: nós estamos orando? Quantos minutos em 24 horas nós estamos orando? Porque orar é conversar com a Pai. Orar é conversar com o nosso Salvador, nosso Libertador, nosso Pai. E qual pai que não tem prazer de conversar com o filho? Qual pai que não fica triste de passar 24 horas e o filho não tirar um tempo para conversar com o pai? Imagina, nós que somos pais, o filho fica 24 horas dentro de casa e nem um bom dia, nem um abraço, nem um aperto de mão, nem um boa noite. Imagina Deus, imagina o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, que tem ciúme de nós, e às vezes passa 24 horas e nós não temos um tempo para o nosso Abba Pai.
Temos chorado na presença dele? Temos jejuado? E eu quero aqui aproveitar essa oportunidade, desse gancho, e falar de jejum. No dia 31, vai ter o culto das mulheres. Eu quero aqui desafiar a igreja para nós iniciarmos um jejum total ou parcial em favor desse culto, até o dia do culto. Eu desafio a igreja do Cordeiro, a noiva do Cordeiro, a nós, a partir de amanhã, levantarmos um jejum de oração em favor desse culto, dia 31, culto das mulheres. Eu posso ouvir um amém? Amém. Pastor, eu não posso fazer um jejum total, faça um parcial. Eu não posso fazer um jejum o dia todo, faça até 9 horas, 10 horas, meio-dia, mas façamos esse jejum. Vamos aquebrantar perante o nosso Salvador, orar para que Deus venha trazer mulheres, moças, pessoas que precisam ouvir uma palavra, que Deus venha usar essa igreja, que venha usar as mulheres dessa igreja para fazer a diferença neste mundo corrompido, nessa cidade terrível. E nós somos responsáveis, nós somos os profetas desse século, vocês são as profetisas desse século. A responsabilidade está sobre nossos ombros. E nós cremos. Eu deixo aqui umas dicas para mim e para você. Rasguemos espiritualmente o nosso coração. Já foi falado aqui nesta noite. Vamos rasgar nossas vestes, nosso coração, espiritualmente falando. E vamos nos entregar de fato, de corpo, alma e espírito ao nosso Salvador. E Deus, por certo, estará nos usando. Deixemos toda a frieza espiritual. O que é frieza, pastor? Frieza é quando eu não tenho mais desejo de cultuar. Frieza é quando eu não tenho mais desejo de orar. Frieza é quando eu não tenho mais desejo de estudar a Bíblia. Frieza é quando eu não tenho mais coragem de falar de Jesus para alguém. Frieza é quando eu tenho vergonha de ser identificado em algum lugar como crente, como evangélico. Aí eu estou levando Cristo novamente ao vitupério. Estou levando Cristo novamente à cruz. Quando eu me envergonho da cruz. Então nós precisamos tomarmos atitudes mediante essa frieza espiritual. E às vezes precisamos renunciar a muita coisa. Porque há uma tendência do ser humano a entrar na zona de conforto. É normal. E Deus, nesta noite, Ele está nos comissionando, nos convocando a nós voltarmos ao primeiro. É tempo de nós consertarmos com Deus. É tempo de nós estarmos atentos a Joel 11 e 12. É tempo de nós refletirmos. E aqui eu quero lançar um outro convite também. É tempo de nós, quarta-feira, levarmos alguém para o live club. E lá nós vamos ruminar essa palavra. E lá nós vamos, em nome de Jesus, fazer com que nossos convidados, eles também venham entender isso. E como Isaías falou. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E Deus já nos enviou. Ide por todo mundo e pregue o meu evangelho a toda criatura. Pregue o meu evangelho. Nós já fomos enviados. Agora, a responsabilidade de convidar, de falar, é minha e é sua. Ah, pastor, mas eu já convidei, mas as pessoas não foram. Eu não sei se você lembra, eu me lembro. Muitas vezes eu fui convidado para ir à igreja e não ia, sempre arrumava uma desculpa. Quem vai convencer é o Espírito Santo. Não importa quantas vezes eu convidei alguém, a responsabilidade agora é do Espírito Santo convencer essa pessoa. Então eu lanço aqui 2 desafios: o jejum total parcial em favor do culto, dia 31, culto das mulheres,
e nós convidarmos pessoas para ir ao live group quarta-feira. Amém? Vamos colocar em pé, agradecendo a Deus. E nessa oração eu quero orar pelos pais. Nesta oração eu convido a igreja para nós juntos orarmos pelos pais. Os pais presentes aqui nesse culto, os pais ausentes. Lembre de um pai, lembre de um amigo. E vamos orar para que Deus continue fortalecendo a todos nós como pais. Amém? E nessa oração também nós vamos orar para a nossa cidade, as autoridades constituídas. Nós também vamos orar para o comércio local, vamos orar para os empresários, para os empregados. Nós também vamos orar para a nossa liderança, pastor Eide, pastora Andréia, pastor Rony, pastora Cássia. Amém? Querido Deus, eterno Pai, mais uma vez nós agradecemos o Senhor pelas bênçãos, pelas maravilhas. Mais uma vez a tua noiva aqui reunida, meu Deus, meu Pai. Nós clamamos ao Senhor em favor de todos os pais que estão presentes aqui nesta igreja, os pais que não puderam vir. Nós oramos em favor de todos os pais, meu Deus, meu Pai. Principalmente daqueles, meu Deus, que estão envolvidos na tua obra, para que o Senhor continue enviando recursos para os missionários, Pai, aqueles que fazem missão transcultural, Pai de poder, Pai de amor. Também nós apresentamos aqui o pastor Rony, a sua família, o pastor Eide, a sua família. Pai, também nós oramos aqui como igreja, como autoridade aqui representada, porque a tua palavra diz que o que dois concordarem na terra será concordado no céu. A tua igreja aqui reunida em concordância, nós oramos em favor desta cidade, oramos em favor do Brasil, das nações, de Israel, de Jerusalém. Nós oramos em favor dos empresários dessa cidade, do comércio local. Nós oramos em favor dos empregados. Que o Senhor continue abrindo portas, prosperando o teu povo. Pai de poder, nós oramos em favor daqueles irmãos que não tiveram força de vir te cultuar nesta noite. Que o Senhor continue segurando em nossas mãos. Nos dê força para orarmos, para jejuarmos. Nos dê força para convidar pessoas para ir ao live group na quarta-feira. E que tudo que nós fizermos, ó Deus, seja feito para a tua honra, para a tua glória. É o que nós pedimos, ó Deus, e agradecemos agora e para todo sempre. Pois o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para todo sempre. Ao Senhor honra, ao Senhor glória, ao Senhor louvor, ao Senhor adoração. A ti adoramos, ó Deus, em nome daquele que vive e reina para todo sempre. Eu oro e agradeço o Senhor por esta rica e maravilhosa oportunidade. Amém e amém. Agora ele com as palmas. Igreja, Deus é bom, né? O tempo todo, né? Parabéns a todos os pais, né? Deus abençoe vocês, né? Com muita alegria, eu queria, a NASA pediu, né? E nós, em obediência ao Senhor, né? Ao Espírito Santo, né? Porque quando a gente é tocado, a gente tem que obedecer rapidamente. Não pode deixar por Deus. Amém. Amém? E o Senhor fala para nós as pequenas coisas, né? O convite da pessoa, né? O momento é esse. Não é depois. Ore agora por eternidade. O momento é esse, não é depois. Seja rápido. Seja treinado. Como um treino de videogame, assim, a gente já mexe na manete, já mexe no controle, sem olhar, sem procurar o botão. Seja treinado em buscar o Espírito Santo, em obedecer a palavra dele. Jordan, queria que você viesse aqui à frente, junto com seus pais, né? Aleluia. Chorar por você. Em nome de Jesus.
eu queria pedir toda a igreja, em nome aqui à frente, em nome dele, interceder por ele. Aqui à frente. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Se toda a igreja fizesse uma roda aqui em volta